talvez por esse próprio medo. Mas Paulo diz que está alegre, feliz, porque eles conseguiram arrumar uma oportunidade de enviar ajuda. Não só ajuda aí material, mas também enviar o seu líder, Epafrodito, para estar com Paulo. Então ele ficou muito alegre, muito satisfeito com isso, porque Deus tocou no coração deles e eles estavam em comunhão com Deus, porque ouviram, porque sentiram o toque de Deus, a orientação de Deus, e obedeceram essa orientação. Então eles estavam felizes, não por ter recebido, porque quem está preso só precisa de comida mesmo, né? Já tem um lugar de dormir e não tem necessidade de dinheiro. Mas ele está feliz, na verdade, é porque eles estavam em comunhão com Deus e estavam sentindo o amor de Deus neles, e esse amor fez com que eles se desprendessem de suas coisas materiais para ajudar quem estava necessitado. Então, portanto, ao contrário do que muita gente possa imaginar, a prisão do apóstolo estava sendo uma fonte de bênçãos para o progresso do Evangelho, assim como fora a sua liberdade. O importante para ele é que o Senhor Jesus fosse exaltado através do seu testemunho, ainda que de dentro de uma masmorra. Então, o ministério de Paulo, ele é iniciado então com a evangelização, passando pelas cidades, pregando, ensinando a palavra de Deus, ganhando almas, fundando igrejas, mas depois o seu ministério, ele é desenvolvido através de suas cartas escritas a essas igrejas que ele abriu. Cartas que até hoje servem como orientação para o viver cristão, para o viver da igreja. Então Deus usou muitíssimo Paulo, tanto quando ele estava livre, quanto com a sua prisão, a sua estada na prisão. Então a verdadeira prosperidade é essa: o servo de Deus, em toda situação em que ele se encontra, ele continua sendo instrumento de Deus para abençoar as outras pessoas. Essa é a verdadeira prosperidade. Então, se você está numa fila de banco, você é instrumento de Deus para falar de Jesus ali. Você está no hospital, você é instrumento de Deus para falar de Jesus ali. Você está na cadeia injustamente, não é porque você matou nem roubou, mas está na cadeia, você é instrumento de Deus aí para transmitir a palavra de Deus. Então você está no problema financeiro, você é instrumento de Deus para transmitir aos outros, durante esse período seu aí de problema financeiro, transmitir aos outros o Evangelho, transmitir Jesus Cristo às pessoas. Então, você está bem financeiramente? Está rico? Então, você é uma situação que você está passando, onde você deve aproveitar para transmitir o Evangelho, falar de Jesus Cristo aos seus amigos ricos, né? Então, em toda situação que você se encontrar, é hora de falar de Cristo, é hora de acreditar em Cristo, é hora de transmitir Cristo às pessoas. Não vemos em Paulo um escapismo triunfalista que nega o sofrimento na vida do crente através de uma irresponsável e leviana confissão: tudo posso, tudo posso. Tampouco vemos-lo lamentando-se por haver Deus permitido fosse ele encarcerado. O que prevalece no apóstolo é o contentamento em todas as coisas. Então Paulo, no final aí da sua vida, nessa época que estava escrevendo essa carta, a gente não vê ele dizendo: triunfei, venci, aí fiquei rico, não tenho mais doença nenhuma, não tenho mais pobreza nenhuma, estou livre, estou bem, venci o mundo, venci tudo e tal, estou tudo bem. Como prega aí o triunfalismo da teologia da prosperidade. Pelo contrário, Paulo estava passando por situação difícil, mas ele estava alegre. Também não está dizendo: graças a Deus que estou sofrendo, obrigado Senhor, porque estou sofrendo muito, estou passando necessidade. Então, nem ele ia para o extremismo e nem para o outro, mas ele estava feliz em todas as situações pelas quais ele passava. Isso é que é importante. Ele também não estava reclamando, não estava brigando com Deus, reclamando porque estava passando por problema. Então isso também é importante, porque tem muita gente que não pode passar por nenhuma situação difícil, que agora vai até deixar Deus, porque acha que isso é absurdo, que ele, como servo de Deus, não pode passar por problema nenhum. Na parte 2 nós temos aí prosperidade na humildade.
Tópico 1, o exemplo de Paulo. Tópico 2, o exemplo de Cristo. Então, dentro da segunda parte, prosperidade na humildade, tópico 1, o exemplo de Paulo. Ao demonstrar contentamento, independentemente das circunstâncias, Paulo não manifesta orgulho. Na realidade, o apóstolo demonstra que a sua felicidade era o resultado de sua total dependência de Deus. Infelizmente, a declaração do tudo posso transformou-se para muitos em uma chave mágica para conquistar tudo o que desejam, a fim de se sentirem pequenos deuses. O texto de Filipenses contrapõe-se a esse comportamento. Não podemos concordar com a prosperidade que fomenta a soberba. A declaração paulina, longe de engrandecer-nos, deve esvaziar-nos de tudo, para que tenhamos a verdadeira riqueza, a suficiência divina. Então Paulo não está dizendo que posso, tudo posso naquele que me fortalece, como dizendo assim, eu sou tal, sou melhor do que vocês todos, porque eu passei por toda a situação e venci e tal. Nada disso. Paulo está revelando a sua total dependência de Cristo. Ele está dizendo, eu só passei por essas coisas porque eu estava em Cristo. Porque eu estava todo o tempo em comunhão com o Espírito Santo. Eu só consegui passar por causa disso. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Não é porque eu tenho condição melhor do que ninguém. Não, eu sempre estive dependendo de Cristo. Sempre tive a ajuda de Cristo. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu passei, foi porque eu estava em Cristo. Por isso que eu consegui passar. Porque se não estivesse em Cristo, na primeira oportunidade logo ali, na hora de descer no cesto ali do muro, ali mesmo já teriam pego Paulo, já teriam matado e acabou a história do Paulo. Mas sempre ele estava em Cristo, dependente de Cristo, e sempre era Cristo que o conduzia de acordo com o plano que Deus tinha na vida de Paulo. É muito interessante isso quando nós nos entregamos totalmente nas mãos do Senhor, para Ele fazer do jeito dele. Sempre nós desejamos aí o quê? A vontade perfeita de Deus. Porque existe a vontade permissiva, mas existe a vontade perfeita. O mais importante é estarmos dentro da vontade perfeita de Deus. Nos entregarmos totalmente a Ele, para que Ele possa nos usar da maneira que deseja. Para que Ele possa aí seguir avante com o seu plano para a nossa vida. E não o nosso plano ser colocado diante dele e fazer com que Ele se molde ao nosso plano. Mas é nós que temos que nos submetermos ao plano que Ele tem para nós. Dentro da parte 2 da prosperidade, então, na humildade, vamos ver número 2, o tópico 2, o exemplo de Cristo. Então, o maior exemplo de humildade para o apóstolo não era ele, mas Cristo Jesus, que, mesmo sendo Deus, fez-se homem, assumindo a forma de servo. A encarnação, ao invés de lhe diminuir a divindade, acrescentou-lhe a humanidade. Ele não perdeu os atributos divinos, mas se esvaziou de sua glória para que com ele fôssemos glorificados. Veja bem, dentro da teologia da prosperidade existe aí um falso ensino. Muita gente acredita que Jesus era apenas homem quando estava na terra. Mas isso não é verdade. Eles falam tanto do triunfalismo que eles querem que Jesus fosse apenas homem para dizer que Jesus venceu, para dizer que Jesus adquiriu tudo. Mas na verdade Jesus nunca deixou de ser Deus. Não haveria como Jesus deixar de ser Deus. É porque eles não acreditam na humilhação, eles não acreditam que alguém pode se fazer pequeno, pode se humilhar, pode ser pequeno, pode passar por tribulação, por angústia, e então eles não podem deixar que as pessoas acreditem que Jesus continuava sendo Deus, porque para eles é impossível alguém sendo Deus passar por humilhação, se humanizar, deixar de usar os seus atributos divinos. Então eles não acreditam assim. Mas na verdade Jesus não deixou de ser Deus. Ele é Deus. Agora, ele estava no corpo humano, ele se humanizou, ele deixou toda a sua glória, se humilhou como homem, se fez homem para viver como nós aqui na terra. Imagine, o dono de tudo, o Criador de todas as coisas,
Ele escolheu vir numa época em que os homens viviam de maneira muito simples. Então ele viveu numa época dificílima. Não tinha banheiro como tem hoje. Não tinha lá água quente para banhar, como nós temos hoje chuveiro elétrico. Não tinha aí central de ar-condicionado. Não tinha as roupas finíssimas. Ele não nasceu num berço de ouro. Não viveu como rico, mas trabalhou muito. Se esforçou muito, sofreu muito. Passou por todas as coisas que as pessoas passavam na época. Ele se contextualizou naquela época. Ele se tornou o homem como qualquer outro homem que estava ali. Mesmo sendo Deus, continuava sendo Deus. Então ele é o exemplo maior de humildade. Ele é o exemplo maior de aceitar a situação. Ele aceitou aquela situação para que nós fôssemos salvos. Podendo fazer tudo o que quisesse, podendo ter tudo o que quisesse, mas resolveu, tomou a própria decisão, se entregou por nós. Então Paulo não diz que ele é o exemplo. Pelo contrário, ele diz: eu sou seguidor de Cristo. O que eu estou fazendo, eu aprendi de Cristo. Eu estou apenas seguindo o modelo perfeito que é Cristo. As pessoas não querem seguir o exemplo de Jesus, nem querem seguir o perfeito modelo que é Jesus. Pelo contrário, querem viver de maneira superior a todos. E, infelizmente, são lideranças que estão vivendo aí num conforto, numa riqueza terrível, pouco se importando com a situação do povo. É como diz o autor da revista, o pastor José Gonçalves. Quando ele dirigiu uma igrejinha lá no interior do Piauí, não encaixou nenhuma igreja dessa neopentecostal lá. Para quê? O que eles iam pregar para eles? As pessoas, quem ganhava mais na cidade ganhava o salário mínimo. A igreja rendia no máximo lá 4 salários mínimos. Então quem é que queria ir para lá? Quem é que queria pregar prosperidade lá? Pouco tempo o pastor aí do Nordeste convidou essas pessoas que gostam de falar aí sobre teologia da prosperidade a estar aí numa cidade dessa aí. Cidadezinha de 10 mil habitantes, onde as pessoas vivem com salário e família e muitas vezes quem ganha alguma coisa é que trabalha para o governo. É um salário mínimo. Vá viver lá, vá pregar prosperidade lá, vá falar de riqueza lá, vai falar da pessoa que não sofre, não passa por necessidade, fala para eles. Então nesses lugares eles não vão não. Eles querem nos grandes centros para tirar o dinheiro das pessoas para eles enriquecerem cada dia mais. Para andar de carrão, andar de avião, ter mansão. É isso que eles querem. Então caia por terra toda ostentação, pois o Filho de Deus, embora rico e dono de todo o universo, fez-se pobre por amor a nós. Na parte 3 aí, prosperidade na caridade e na unidade. Então nós temos aí tópico primeiro, amor e caridade. Número 2, provisão e gratidão. E número 3, a comunhão e a sã doutrina. Então dentro ainda da parte 3, prosperidade na caridade e na unidade, vamos ver aí amor e caridade. Em Filipenses 1:9, Paulo destaca o caráter dos irmãos de Filipos, que, sensibilizados com a sua situação, resolveram ajudá-lo generosamente. Filipenses 4:15. O modelo de prosperidade ensinado por Paulo nada tem com o adotado hoje. Atualmente, prosperidade significa, entre outras coisas, independência de Deus. No entanto, Paulo demonstra que o crente, seja rico, seja pobre, sempre dependerá do Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Toda a suficiência vem do Pai Celeste. Você sabia disso?